Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, onde fala que o Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar. A oração é um dever que nós devemos cumprir. Nós orando, nós cristãos que oramos, não estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. E quando nós não oramos, nós estamos deixando de cumprir com o nosso dever cristão. Mas não é só isso, não. Existe uma comparação nessa parábola que eu quero que você preste muita atenção. A parábola que fala sobre a viúva perseverante e o juiz iníquo. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Ele não temia a Deus. Qual é a razão dele ser tão iníquo? É a sua falta de temor a Deus. Para ele não havia uma autoridade sobre ele. Ele não temia, ele não respeitava nem a Deus, nem homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então você nota que existem três personagens aqui. A viúva, o juiz iníquo e o adversário. O adversário quase ninguém fala dele, porque ele sempre está oculto. E nós sabemos que Satanás é invisível, mas ele está presente em tudo que existe nesse mundo de injustiça. Em tudo que existe nesse mundo de morte, de destruição, de roubo, de desgraça. O que faz esse mundo ser feio, o que faz esse mundo ser um local de injustiça, de dor, de miséria, é o adversário invisível. Então ela estava na porta. Ela clamava aquele juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouçam o que disse o injusto juiz. Então o injusto juiz só fez justiça não porque ele temia a Deus e nem porque ele respeitava ninguém. Mas ele fez exatamente porque a viúva estava molestando a ele. Molestava. Então nós temos duas armas aqui, que são comparadas pelo Senhor Jesus. Primeiro, que é a oração. E segundo, que é exatamente essa insistência diante dos homens. Porque diante de Deus nós oramos, mas diante dos homens nós temos que bater na porta até que ela se abra. Nós temos que orar, nós temos que buscar e nós temos que bater na porta. Nós devemos ser insistentes. O dever de orar tem que ser cumprido por nós, diante de Deus, mas não é só oração. Nós precisamos bater na porta dos juízes iníquos, dos juízes perversos, dos juízes pecadores, dos juízes injustos que nós temos no nosso país e no país de quem quer que esteja ouvindo essa mensagem. Nós temos que molestar essa gente. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque senão essa gente continuará a beneficiar o adversário.
O adversário ganhará com a iniquidade do juiz. E a viúva, que é a figura daquela mulher desamparada, daquela mulher desprotegida, daquela mulher que não tem a figura masculina, que sempre e será, sempre foi e será, a figura da proteção da família, a figura do homem. O homem sempre foi e sempre será a figura da proteção de uma família. E se é de uma família, é de uma sociedade. Infelizmente, aquele homem tinha perdido a vida. Mas a viúva estava lá, todos os dias, insistindo, batendo na porta, fazendo a parte dela. Ela precisava de justiça. E se você precisa de justiça, mas você é um cristão que diz, eu não tenho que fazer manifestação, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que orar. Não, você tem que orar, é o seu dever. Mas isso é comparado pelo Senhor Jesus com a atitude daquela viúva, que não foi essa atitude condenada, pelo contrário, foi essa atitude comparada a uma equivalência à oração. Então nós não basta que nós oremos, nós temos também que tomar atitudes. Atitudes, não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte de molestar. Molestar. O que é molestar? É encher a paciência. É exigir. Exigir. É estar batendo na porta. E estar molestando os juízes iníquos. É estar ali sem parar, fazendo o que aquela viúva fez e foi elogiada a sua atitude e comparada a sua atitude com o dever da oração. Então, se nós somos cristãos e só nós ficamos em oração e não fazemos o que nós temos que fazer, como sal da terra, que o sal é aquele que preserva, nós temos que fazer o nosso papel de preservar a sociedade. Preservar. Nós somos mordomos de Deus. Então nós temos que cuidar das coisas de Deus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que fazer o nosso papel de mordomos. Não somos donos do mundo, mas somos os mordomos. E temos que cuidar e entregar o que Deus nos confia melhor do que quando nós chegamos aqui. Então aquela mulher foi na porta do juiz iníquo, daquele juiz perverso, daquele juiz maligno, endemoniado, endiabrado aquele juiz. Igual aos juízes brasileiros que nós temos. Não todos, obviamente. Mas igual a esses juízes que estão envergonhando os demais. Que estão, se eu fosse um juiz, eu viria a público dizer, eu lamento porque estão envergonhando a minha classe de trabalho. Estão envergonhando a minha classe de trabalho. E está na mão do povo, está na mão do povo. Nós temos que fazer algo, oração, exigências. Não fique calado. Homem de Deus, não fique calado. Mulher de Deus, não fique calada. O Senhor Jesus, ele disse, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça que seja demorado? Digo que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós devemos mudar essa situação. Não podemos nos entregar ao fatalismo. Fatalismo é aquele tipo de pensamento, aquele tipo de atitude que muitas pessoas elas assumem, elas desenvolvem na vida, elas adotam durante a vida, que é aquele tipo de pensamento seguinte: as coisas não vão mudar, não adianta fazer nada, não adianta porque isso não vai mudar.
O mundo está ruim e o mundo vai piorar. Preste atenção, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos o sal da terra. O mundo não vai apodrecer enquanto nós estivermos no mundo. Depois que a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, sim, o mundo realmente, que aconteça o que acontecer, que nós já não estaremos mais aqui. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, a igreja do Senhor Jesus, o sal da terra, nós devemos fazer o nosso papel de mordomo. Não podemos entregar as coisas aos inimigos. Não podemos deixar o diabo fazer o que ele bem entender. Nós estamos aqui, o Espírito Santo está detendo, ele está amarrando o ministério da iniquidade. Ele está repreendendo o Espírito Santo junto com a igreja. Ele quer trabalhar em parceria com a igreja para impedir o progresso do mal, da iniquidade, para impedir que o nosso país, ou o país de quem quer que seja, fique nas trevas. Nós somos a luz do mundo, devemos trazer luz. Então eu não posso aceitar, sendo luz, que o meu redor esteja em trevas. Não, porque então eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou fazendo o meu papel. Se eu sou fogo, por que as pessoas ao meu lado estão com frio? Então eu sou um fogo incompetente. Então eu sou uma luz incompetente. Eu sou uma luz fraca. Se eu não dou sabor, eu tenho que ser pisado pelos homens, porque eu não sou sal, eu não presto para ser sal. Então, se você é cristão e não está mudando o seu redor, o seu bairro, a sua família, a sua casa, a sua rua, o seu país, então nós não prestamos para ser o que nós fomos escolhidos para ser. Então nós somos uma luz fraca, somos um fogo incompetente, somos um sal que não presta para nada. Somos um sal que só fica dentro de casa trancado, pensando que vai mudar as coisas somente fazendo oração. Não é somente fazendo oração. Fazer oração é o nosso dever. Mas depois que nós dissermos amém e tiramos os joelhos do chão, vamos fazer a nossa parte. A viúva foi e bateu na porta daquele juiz injusto, perverso, endemoniado. Então nós, como cristãos, você que está me ouvindo, independente da igreja que você seja, você faça o mesmo. Você faça o mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo para você no dia de hoje, nesse dia de hoje. E eu tenho certeza que Deus, Ele fará maravilhas na sua vida. Nesse dia de hoje, que já estamos no sábado, 9 de novembro de 2019. Deus abençoe a todos e vamos à luta, vamos em frente, vamos mostrar que o Senhor Jesus está conosco e que nós podemos mudar esse Brasil cada vez mais para melhor até o dia que o nosso Senhor Jesus voltar e nos tirar daqui. Amém e Deus abençoe.